Vamos começar agora a nossa aula 5 de língua portuguesa, dia 17/5. Abra o seu livro de língua portuguesa na página 50 e vamos começar. Então, aqui, crianças, nós estamos começando a unidade 3. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre fábula. Aqui, você pode ler aí sobre o que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá? Vamos observar um pouquinho essa imagem. Que animais fazem parte dessa cena e o que eles estão fazendo? Então, nós temos aqui os ratinhos, eles estão conversando e tomando um café. Temos aqui o morcego, parece que ele está brincando. Temos a raposa e a lebre, estão conversando. O porco está tocando uma música ali na fogueira. O leão está fazendo a leitura de um livro e acabou adormecendo. E tem uma árvore animada aqui. Ela tem olhos, nariz, boca e ela está iluminando o leão. E temos também dois sapinhos. Reparem que eles estão fazendo uma selfie, tirando foto. O que vocês percebem, gente? É normal os animais terem essas atitudes, terem esses comportamentos? Não, né? Os animais, eles não falam, eles não tocam instrumentos, não conversam, não tomam um cafezinho, não leem, não tiram uma selfie. Sabe o que está acontecendo aí? Nas fábulas, os animais, eles têm a vida assim, parecida com as dos seres humanos. Em grande parte das fábulas, os animais, eles têm uma vida parecida com as vidas dos seres humanos. Conversam, como ali os ratinhos tomam um cafezinho, podem tirar fotos, leem, tocam música, tem vida parecida com a de seres humanos. Mas na vida real isso acontece? Não, né? Na vida real, os animais têm vida de animais, né? Então, vamos nessa unidade 3 conhecer um pouquinho mais sobre o gênero textual fábulas. E já descobrimos aqui que, no geral, as fábulas têm animais que têm animais como personagens que têm a vida semelhante à vida de seres humanos. Página 52. Para iniciar. Histórias com animais existem há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? Você conhece alguma história? E o que pode acontecer quando o mosquito resolve desafiar um leão? Leia para saber. Então, crianças, vocês vão fazer a leitura dessa história. Inclusive, essa é a história que vocês vão gravar a leitura e enviar para a professora, tá bom? E no final dessa aula eu vou fazer a indicação, mas é essa história aqui, da página 52, que vocês vão gravar a leitura e enviar para a Pro. Então, façam a leitura agora para vocês entenderem e para nós fazermos a compreensão desse texto, O Mosquito e o Leão. Sobre o autor. Esopo viveu no século 6 a.C., na Grécia. Ele teria sido escravo de um filósofo que ficou impressionado com sua inteligência e, por isso, deu-lhe a liberdade. Acredita-se que tenha viajado para o Egito e a Ásia contando histórias que foram transmitidas através das gerações, até os dias de hoje. São mais de 580 fábulas atribuídas à sua trajetória. Então, Esopo, ele que contava todas essas histórias que são as fábulas. Elas foram escritas e elas são transmitidas para nós até hoje. Interpretação do texto na página 53, desculpa. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Questão 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir uma frase que representa a fala do narrador.
B, uma frase que seja a fala de um personagem. 3. Quem são os personagens dessa fábula? Você vai olhar lá na fábula, quem são os personagens? Questão 4, releia. Então, você vai reler essa frase e responder aqui. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam, aqui ó, essa expressão e essa expressão. O que elas indicam? Um tempo indefinido no passado ou o tempo presente? O que é um tempo indefinido? Um tempo que não é dito quando, mas é no passado ou o tempo presente. Faça um X aí para marcar. Questão 5. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Depois que você leu essa fábula, você imagina que os fatos aconteceram em que lugar? Você vai copiar do texto uma palavra ou uma expressão que possa ter ajudado na resposta. Olha aqui o texto, vamos voltar aqui, crianças, na página 52. Qual palavra anuncia que haverá a fala do personagem? Olha lá essa palavra aqui, ó. Disse. Um dia voou até o leão que quase não o enxergava e lhe disse. Essa fala aqui é do narrador. Quando ele diz aqui, ó, disse e usa 2 pontos, ele está anunciando que vai ter a fala do personagem. Lembra que a Pro explicou isso na aula da semana passada, quando a Pro ensinou sobre o uso dos 2 pontos? E logo vem, em seguida, o travessão, que indica que vai começar a fala do personagem, e tem aqui a fala exatamente com as palavras que o personagem disse. Questão 6. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por sinônimos, isto é, palavras diferentes com sentido semelhante. Então, ali na letra A, você vai reescrever essa frase. Era uma vez um minúsculo mosquito, só que você vai trocar a palavra minúsculo por outra palavra que é sinônimo dela, ou seja, que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Letra B. Para que toda essa força colossal? Você vai trocar essa palavra colossal por outra. Letra C. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Você vai trocar essa palavra furioso por outra que tem o mesmo significado. Letra D. Depois de triunfar, você vai trocar essa palavra por outra que tem o mesmo significado. Sobre o rei da floresta foi parar na barriga de uma simples aranha. Questão 7. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Por que o mosquito agiu daquele jeito? Ele queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Lá fala que o leão fez algo para ele antes. Pensa aí. Ele era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. Ou ele queria envergonhar o leão diante de outros animais. Lá na história fala que tem outros animais vendo e que ele quis envergonhar o leão. Qual você acha que é a melhor explicação para esse comportamento do mosquito? Questão 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Questão 9. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isso é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, aqui, toda fábula, crianças, ela traz um ensinamento. Então, como que a gente sabe que uma história é uma fábula? Geralmente na fábula, não são todas, mas geralmente na fábula, os animais têm vida de seres humanos, a Pro já falou. E toda fábula traz um ensinamento, como essa fábula do mosquito e o leão, que nos ensinou o quê? Que nem sempre são invencíveis os vitoriosos. O que isso quer dizer? Que não é porque uma pessoa venceu algo que ela vai vencer tudo. Ou porque uma pessoa
ela é boa em uma coisa, que ela vai ser boa em tudo. É isso que essa fábula está nos ensinando, tá bom? Letra A. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Converse aí, pensa. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Letra B. Escreva uma frase que possa substituir a moral desse texto. Você vai pensar em uma outra moral para esse texto. Na questão 10, numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história. Então, você vai ler aqui as frases e você vai numerar de acordo com o que aconteceu na história. O que aconteceu primeiro? Qual frase ali foi o primeiro acontecimento? Você vai pôr número 1. E o que aconteceu logo em seguida? Número 2. E em seguida, número 3, até o 6, tá? E assim por diante até o 6, porque temos aqui 6 frases. Hora de organizar o que estudamos. O que estudamos hoje? Fábula. O que é uma fábula? Geralmente, uma história curta. Geralmente, as fábulas são uma história curta. A intenção da fábula é apresentar uma moral, uma lição, e também entreter quem está lendo, trazer uma distração para a pessoa que está lendo. Os elementos da fábula. Geralmente tem animais como personagens, a Pro já falou. Tem narrador. Geralmente tem uma moral, sempre traz um ensinamento. E ela tem um tempo, um lugar, ela acontece em um lugar e tem ações dos personagens. E o leitor? Quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens, tá? Então, quem lê uma fábula está querendo se divertir ou pensar nas ações dos personagens. Página 56, vocês vão comparar aquele texto orquestra, aquela história em versos, com a fábula O Mosquito e o Leão. Você vai marcar um X no texto em que a característica indicada ocorre. Então, aqui são as características e você vai marcar. Essa característica acontece no texto orquestra ou O Mosquito e o Leão? O texto é contínuo, ou seja, as frases vão até o final da linha. Onde isso acontece? Orquestra ou O Mosquito e o Leão? O texto é dividido em estrofes e versos. Em orquestra ou O Mosquito e o Leão? Algumas palavras rimam. Em qual desses dois? A história tem tempo indefinido. Pode começar com certa vez ou era uma vez. Não indica o tempo que aconteceu essa história. Aonde isso acontece? Em orquestra ou O Mosquito e o Leão? Há narrador e personagens. Qual dos dois tem narrador e personagens? Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Em qual desses dois textos nós não podemos chamar de poemas? E por que isso? O texto organizado em linhas contínuas, isto é, com frases que vão até o fim da linha e continuam na seguinte, é chamado texto em prosa. Então, aquele texto que você vai escrevendo, ou lendo até o final da linha, e aí ele vai para a linha de baixo, ele é chamado de texto em prosa. No texto em prosa, há também parágrafos. O que é parágrafo? Você já aprendeu. A gente já relembrou o que é parágrafo quando a Pro explicou sobre verbete. Lembra que o parágrafo é quando a gente dá aqueles 2 dedinhos depois da margem para começar a escrever? Então, você vai, na questão 3, você vai contar quantos parágrafos tem no texto O Mosquito e o Leão e colocar o número aqui, tá bom? Questão 4, você identificou falas do narrador e de um personagem no texto O Mosquito e o Leão. Como aparecem o narrador e o personagem no texto em versos? Releia essa estrofe do poema Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. 2 pontos, linha de baixo, travessão.
Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Observa aqui, gente. Não vai até o final da linha. Teria mais espaço para escrever aqui, não teria? Ou alguém já vem reclamar? Como ele é um texto em versos, a estrutura dele é de um poema. Ele continua aqui embaixo o verso dele. Aqui também, ó, amanhã acordo cedo, vírgula. Em vez de continuar na linha aqui que ainda tem espaço, ele vai para a linha de baixo. Isso é uma característica de poema, de texto em versos. Letra A. Pinte de azul os versos que pertencem ao narrador. Quais versos aqui é o narrador que está falando? Na letra B, você vai pintar de verde as falas que pertencem ao personagem. Quando o personagem fala, que sinal de pontuação que tem? Perceba aí, se você identificar esse sinal, você vai saber o que pintar, tá bom? Sobre a fala do personagem. Página 57, vamos organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Texto. Em prosa. Ele é escrito em frases contínuas, ou seja, ele é escrito até o final da linha. Ele pode ter parágrafos, o texto em prosa. O texto em verso, ele é escrito em versos que podem ser reunidos em estrofes, e esses versos não vão até o final da linha. Vai geralmente um pedacinho ali da linha e logo já vai para a linha de baixo, sem terminar. E ele é escrito em estrofes, assim como lá no texto orquestras. E ele pode ter rimas. Não é uma regra, mas ele pode ter rimas. Você leu uma fábula em que um mosquito pica o nariz de um leão. Nós também podemos ser picados por mosquitos, uma vez que eles estão cada vez mais perto de nós e as picadas podem nos trazer doenças. Leia o texto a seguir. Zika, chikungunya e dengue. 3 doenças, um mosquito transmissor. Aedes aegypti. Trata-se de um inseto superpoderoso? Nada disso. Ele apenas tem as características necessárias para conservar no seu organismo os vírus que causam essas doenças e acaba por transmiti-los quando pica as pessoas. Pouca gente sabe que a maioria dos mosquitos tem origem em áreas silvestres. Eles foram ganhando espaço nas cidades porque perderam as matas, seu ambiente original. Se conservássemos o verde, conservaríamos também o habitat dos mosquitos e, consequentemente, a nossa saúde. Como não fazemos isso, os mosquitos se adaptam e se multiplicam em novos espaços, cada vez mais perto de nós, que agora queremos saber como eliminá-los. Agora conversem. Como podemos nos proteger da picada desses mosquitos? Então, como? Podemos usar repelente, podemos ter em casa, na janela, aquelas telas de proteção. Vocês já viram? Telas de proteção para não entrar insetos. E também vale nós falarmos aqui de como a gente evitar a transmissão dessas doenças, dengue, zika, chikungunya. Nós não podemos deixar água parada em lugar nenhum, nem no quintal, nem dentro de casa. Por quê? É na água parada que esses mosquitos vêm, colocam seus ovos e eles se multiplicam. E aí vão estar cada vez mais próximos de nós, tá bom? Na fábula que você leu, o mosquito acabou na barriga da aranha. Agora leia essa fábula contada em forma de tirinha. Você vai ler, é uma fábula, ela tem uma moral, um ensinamento, por isso ela é uma fábula, só que ela está em forma de tirinha. Leia aí, tá bom? O que aconteceu com a mosca? Em vez de conversar com os colegas, porque não estamos juntos, você vai pensar aí, o que aconteceu com a mosca? Repara bem aqui, ó, nesse quadrinho. O que tem aqui? Parece partes das asinhas da mosca, não é? O que será que aconteceu com ela?
prática da oralidade. Aqui a professora não vai nem ler, tá, crianças? Por quê? Tá pedindo para a gente fazer uma dramatização, só que não vai dar porque nós não estamos na sala de aula. Então, essa será a nossa leitura individual da semana. Eu farei indicação no final dessa aula. Aqui está pedindo para proler o texto que está lá na página 269 do livro de português. Só que eu já fiz a leitura dessa história para vocês no início da aula. É a história do feixe de varas. Ela também é uma fábula, só que é uma fábula que não tem personagens como animal, são pessoas mesmo. Mas ela é uma fábula por quê? Porque ela nos traz um ensinamento. Lembra do ensinamento que a união faz a força? Então, ela é uma fábula também. E aqui é a indicação da leitura que vocês vão fazer e gravar para enviar no WhatsApp da sua professora, tá bom? Ficamos por aqui, crianças. Até a próxima aula. Um beijinho no coração de vocês.